Você já sentiu que está vivendo apenas pela metade? Como se algo estivesse faltando, mesmo quando aparentemente tudo está no lugar? Talvez você tenha uma carreira, uma família, um lar, mas ainda assim, no silêncio da noite, quando todos estão dormindo, você olha para o teto e sente um vazio inexplicável. Um vácuo que nada material consegue preencher. Este é o momento em que muitos de nós nos perguntamos se estamos protegendo o que realmente importa em nossas vidas. Imagine se hoje, neste exato momento, Deus se sentasse ao seu lado e sussurrasse no seu ouvido os segredos que podem transformar completamente a sua existência. Segredos tão profundos e ao mesmo tempo tão simples que muitos passam uma vida inteira sem perceber. E se eu te dissesse que um dos maiores líderes espirituais do nosso tempo, pastor David Yonggi Cho, descobriu estes segredos após décadas de intimidade com Deus? O pastor Cho, que partiu para a glória em 2021, deixou um sério legado espiritual inestimável. Fundador da maior congregação do mundo, a Igreja do Evangelho Pleno de Yeouido, na Coreia do Sul, ele não construiu este monumento de fé por acaso. Foi através de uma compreensão profunda dos princípios divinos, muitos dos quais permaneceram ocultos para a maioria das pessoas. Princípios que, quando aplicados, podem transformar a escassez em abundância, a solidão em comunhão e o medo em uma fé inabalável. Hoje vou compartilhar com você 5 segredos sagrados que o pastor Cho recebeu diretamente do coração de Deus. Segredos que ele protegia zelosamente e que aplicava diariamente em sua vida. São verdades que transcendem denominações, culturas e até mesmo o tempo. São princípios eternos que Deus implantou no universo desde a fundação do mundo. Mas antes de revelar estes segredos, preciso te fazer um alerta. O que você vai ouvir nos próximos minutos não é apenas informação, é revelação. E toda revelação divina carrega consigo uma responsabilidade. A responsabilidade de proteger estas verdades, de vivê-las e de permitir que elas transformem não apenas a sua vida, mas também a vida daqueles ao seu redor. Você está preparado para receber estes 5 segredos? Está disposto a protegê-los como os tesouros sagrados que realmente são? Se sim, continue assistindo, porque o que vem a seguir pode ser exatamente o que você tem buscado em oração por tanto tempo. O primeiro segredo que o pastor Cho descobriu após incontáveis horas de jejum e oração é algo que muitos de nós negligenciamos em um mundo que celebra o barulho e a distração constante. Este segredo é tão precioso que os antigos sábios o consideravam a porta de entrada para todas as outras revelações divinas. Estou falando do poder do silêncio sagrado. Você sabia que Deus raramente fala no meio do caos? Ele sussurra. Ele sussurra tão suavemente que apenas aqueles que aprenderam a silenciar o ruído interno e externo conseguem ouvi-lo. O pastor Cho descobriu este segredo quando, ainda jovem, enfrentava uma tuberculose devastadora que quase tirou sua vida. Confinado a uma cama, incapaz de fazer qualquer coisa além de respirar e rezar, ele aprendeu o valor do silêncio. No silêncio, dizia o pastor Cho, Deus revela os mistérios do reino que permanecem ocultos para aqueles que estão sempre correndo. Este não é um silêncio qualquer, é um silêncio intencional, um silêncio que busca, um silêncio que espera pacientemente pela voz do Criador. Em um mundo onde somos bombardeados por notificações, prazos e demandas incessantes, criar um espaço de silêncio sagrado é quase um ato de rebeldia espiritual. É declarar que, por mais importante que seja tudo o que está acontecendo ao seu redor,
Seu relacionamento com Deus é mais importante ainda? O pastor Cho dedicava as primeiras horas de cada manhã a este silêncio sagrado. Antes que o mundo despertasse, antes que os telefones começassem a tocar, antes que as demandas do ministério batessem à sua porta, ele já estava imerso na presença de Deus. Era nestes momentos de quietude que as estratégias do céu eram baixadas para o seu espírito. Você consegue, Hope, imaginar como seria a sua vida se cada decisão que você tomasse fosse precedida por este tipo de silêncio? Se cada problema que você enfrenta fosse primeiro levado a este espaço sagrado? As Escrituras nos dizem: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Não é apenas um convite à tranquilidade, é um convite ao conhecimento profundo, à revelação, à intimidade com o divino. Muitos de nós tratamos a oração como uma lista de pedidos que apresentamos a Deus. O pastor Cho descobriu que a verdadeira oração começa quando paramos de falar e começamos a escutar. É no silêncio que nossos ouvidos espirituais são abertos. É no silêncio que nossa percepção é aguçada. É no silêncio que Deus pode finalmente falar com um coração que está pronto para ouvir. E não pense que este silêncio é apenas para os grandes líderes espirituais. Não é. É para você também. É para a mãe, cansada, que mal tem tempo para respirar entre as demandas dos filhos. É para o executivo que enfrenta pressões constantes no trabalho. É para o estudante sobrecarregado com provas e expectativas. O silêncio sagrado é um tesouro disponível para todos, mas que poucos se dão ao luxo de desfrutar. Comece pequeno, 5 minutos pela manhã, 5 minutos antes de dormir. Desligue o celular, afaste-se das telas. Respire profundamente e declare em seu coração: Senhor, estou aqui, estou escutando. Você ficará surpreso com o que começará a ouvir quando realmente se dispuser a silenciar tudo o mais. O segundo segredo que o pastor Cho guardava com zelo é algo que vai contra tudo o que nossa cultura materialista nos ensina. É um princípio tão poderoso que Jesus dedicou mais tempo falando sobre este assunto do que sobre o céu e o inferno combinados. Este segredo é o poder do desapego consciente. Vivemos em uma sociedade que mede o valor de uma pessoa pelos seus bens, pelo seu status, pelo seu poder aquisitivo. Somos constantemente bombardeados com mensagens que nos dizem que precisamos de mais, que merecemos mais, que devemos lutar por mais. Mas o pastor Cho, seguindo os passos do mestre, descobriu uma verdade paradoxal. É no desapego que encontramos a verdadeira abundância. Quando você se apega desesperadamente a algo, ensinava o pastor Cho, você cria um nó espiritual que impede o fluxo das bênçãos divinas em sua vida. O desapego não significa negligência ou falta de ambição. Pelo contrário, significa liberdade. Liberdade para perseguir os propósitos de Deus sem a distração das posses materiais. Pense nos momentos de maior paz em sua vida. Provavelmente não foram momentos em que você adquiriu algo novo, mas momentos em que você se sentiu completamente livre, completamente presente, completamente imerso no agora. Isso é um vislumbre do que o desapego consciente pode trazer para a sua vida de forma permanente. O pastor Cho aplicava este princípio de maneiras muito práticas. Ele nunca permitia que seu coração se apegasse às coisas que passavam por suas mãos, mesmo quando Deus o abençoava com recursos abundantes. Ele entendia que era apenas um administrador, não um proprietário. Tudo pertence a Deus, e nós somos apenas canais através dos quais suas bênçãos fluem. Uma história que ilustra perfeitamente este princípio aconteceu quando um empresário muito rico presenteou o pastor Cho com um relógio de luxo, uma peça raríssima que valia uma fortuna.
O pastor agradeceu, usou o relógio por algumas semanas e então o deu para um jovem pastor que havia comentado sobre como o relógio era bonito. Para o pastor Cho, o relógio era apenas um objeto passando por suas mãos, não algo ao qual seu coração estava apegado. Este desapego se estende não apenas às posses materiais, mas também às pessoas, aos resultados, às expectativas, à reputação. Quantos de nós vivem acorrentados pelo medo de perder algo ou alguém? Quantos de nós se mantêm em relacionamentos tóxicos, empregos sufocantes, situações limitantes, apenas por medo do desconhecido, medo da perda, medo da mudança? O pastor Cho ensinou que, quando praticamos o desapego consciente, criamos espaço para que Deus trabalhe de maneiras surpreendentes em nossa vida. É como se disséssemos: Senhor, tudo o que tenho e tudo o que sou está em tuas mãos. Não estou agarrado a nada. Então, sinto-me livre para seguir onde tu me conduzires. Experimente este princípio hoje mesmo. Identifique algo ao qual você está apegado de maneira não saudável. Pode ser um objeto, um relacionamento, uma posição, uma ideia sobre si mesmo. Agora, em oração, entregue isso a Deus. Declare sua liberdade deste apego. Você não está abandonando o que é importante. Está apenas reconhecendo que nada é mais importante do que sua liberdade espiritual para seguir a Deus plenamente. O terceiro segredo que o pastor Cho protegia como um tesouro divino é algo que ele chamava de visualização santificada. Este princípio, quando mal compreendido, pode parecer místico ou mesmo herético para alguns. Mas quando corretamente entendido e aplicado, torna-se uma das ferramentas mais poderosas no arsenal espiritual de um crente. A visualização santificada não tem nada a ver com as técnicas da nova era ou com o pensamento positivo superficial que encontramos em livros de autoajuda. É algo muito mais profundo, enraizado na própria natureza de Deus e no modo como Ele opera no universo. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Esta é a primeira frase da Bíblia e ela nos revela algo fundamental sobre Deus. Ele é um criador, e ele cria através da visualização e da declaração. Deus visualizou o mundo antes de criá-lo. Ele viu a luz antes de dizer, haja luz. A visualização precedeu a manifestação. O pastor Cho descobriu que, como seres criados à imagem e semelhança de Deus, também temos esta capacidade de visualizar e então manifestar. Não no mesmo nível de Deus, obviamente, mas como cooperadores de sua obra na terra. O que você consegue ver claramente com os olhos da fé, dizia o pastor Cho, é o que você eventualmente experimentará na realidade. Este princípio é claramente visto nas Escrituras. Deus levou Abraão para fora de sua tenda e pediu que olhasse para as estrelas. Assim será a sua descendência. Deus estava ativando a capacidade de visualização de Abraão. Antes que Abraão pudesse se tornar o pai de muitas nações, ele precisava ver isso em seu espírito. Ezequiel foi levado ao vale de ossos secos e perguntado: Filho do homem, viverão estes ossos? Antes que o milagre pudesse acontecer, Ezequiel precisava ver a possibilidade em seu espírito. Ele precisava visualizar o exército se levantando, onde outros só viam morte e desolação. O pastor Cho aplicava este princípio diariamente. Quando sua igreja era apenas uma pequena congregação reunida em uma tenda, ele já visualizava os milhares que um dia adorariam juntos. Quando orava pelos enfermos, ele primeiro visualizava a pessoa completamente curada, cheia de vida e saúde. A visualização santificada era uma expressão de sua fé. Mas aqui está o sério ponto crucial que muitos perdem. A visualização santificada não é apenas uma técnica mental, é um exercício espiritual profundo que deve estar alinhado com a vontade revelada de Deus. Não é sobre visualizar riquezas egoístas ou fama vazia.
É sobre ver em espírito o que Deus já declarou em sua palavra, que é a sua vontade para nós. Se Deus diz que você é mais que vencedor em Cristo Jesus, você visualiza a si mesmo superando os obstáculos que enfrenta. Se Deus diz que Ele supre todas as suas necessidades, você visualiza a provisão chegando de maneiras inesperadas. Se Deus promete cura, você visualiza seu corpo restaurado à saúde perfeita. O pastor Shaw explicava que esta visualização não é a causa do milagre, Deus é. Mas é o canal através do qual nossa fé se conecta à realidade espiritual que já existe no reino celestial. É como sintonizar um rádio na frequência certa para captar as ondas que já estão no ar. Você já praticou a visualização santificada? Tente agora mesmo. Feche os olhos por um momento. Pense em um desafio que você está enfrentando. Agora, em vez de se concentrar no problema, visualize a solução que está alinhada com as promessas de Deus. Veja-a claramente, sinta-a, agradeça a Deus como se já fosse uma realidade. Este é o tipo de fé que move montanhas. O quarto segredo que o pastor Shaw guardava como um tesouro inestimável é algo que ele chamava de o poder das palavras consagradas. Este princípio é tão fundamental na espiritualidade bíblica que aparece logo no início das Escrituras e continua sendo enfatizado até o último livro. É o reconhecimento de que as palavras que saem da nossa boca não são meras vibrações no ar. São instrumentos de criação ou destruição. A morte e a vida estão no poder da língua, diz o livro de Provérbios. Esta não é uma hipérbole poética, é uma declaração literal sobre a natureza espiritual das palavras. O pastor Shaw compreendeu que nossas palavras são como sementes que plantamos no jardim da nossa vida. Algumas pessoas plantam ervas daninhas com suas palavras negativas e depois se perguntam por que sua vida está sufocada por problemas. Outras plantam sementes de vida com palavras de fé, esperança e amor, e colhem uma rápida safra abundante de bênçãos. O pastor Shaw era extremamente cuidadoso com o que permitia sair de sua boca. Ele entendia que suas palavras não apenas refletiam sua realidade interior, mas também moldavam sua realidade exterior. Suas palavras hoje criam seu mundo amanhã, ele costumava ensinar. Por isso, fale apenas o que você deseja ver manifestado em sua vida. Uma prática que o pastor Shaw adotava diariamente era o que ele chamava de confissões de fé. Todas as manhãs, depois de seu tempo de silêncio sagrado, ele declarava em voz alta as promessas de Deus sobre sua vida, seu ministério, sua saúde, sua família. Não eram afirmações vazias baseadas em desejos egoístas, mas declarações firmemente ancoradas na palavra de Deus. Quando enfrentava uma montanha de dificuldades, o pastor Shaw não falava sobre o tamanho da montanha. Ele falava com a montanha sobre o tamanho do seu Deus. Quando os médicos lhe deram um diagnóstico devastador em sua juventude, ele não repetia constantemente que estava doente. Ele declarava os versículos bíblicos sobre cura e saúde, mesmo quando seu corpo ainda mostrava sintomas de doença. Esta prática não é mágica, é profundamente espiritual. Não são as palavras em si que têm poder, mas a fé que elas expressam e o Deus a quem elas se dirigem. É como se nossas palavras de fé formassem um canal através do qual o poder de Deus pode fluir para a nossa situação. O pastor Shaw observou que muitas pessoas oram pedindo a Deus que mude suas circunstâncias, mas continuam falando palavras que reforçam exatamente as circunstâncias que desejam mudar. Como pode Deus trabalhar em seu favor, ele perguntava, se suas palavras estão trabalhando contra você? Pense nisso por um momento. Quantas vezes você já disse coisas como: "Isso sempre acontece comigo. Eu nunca tenho sorte. Esta doença vai me matar.
Eu não consigo perdoar. Este problema é grande demais. Estas declarações não são observações inocentes, são profecias sobre sua própria vida. O pastor Cho ensinava que deveríamos falar como Deus fala. Deus não chamou as coisas que existiam, Ele chamou à existência as coisas que não existiam. Ele não disse, está escuro aqui. Ele disse, haja luz. E o mesmo poder criativo reside em nossas palavras quando falamos em alinhamento com a palavra de Deus. Comece hoje mesmo a praticar o poder das palavras consagradas. Identifique as áreas da sua vida onde você tem falado negativamente. Arrependa-se dessas palavras destrutivas e comece a declarar o que Deus diz sobre essas situações. Se você está doente, declare: pelas feridas de Jesus, eu fui curado. Se está enfrentando escassez financeira, declare: meu Deus suprirá todas as minhas necessidades segundo as suas riquezas em glória. Se está lutando com medo, declare: Deus não me deu espírito de medo, mas de poder, amor e moderação. Suas palavras consagradas se tornarão a trilha sonora da sua vitória. O quinto e último segredo que o pastor Cho protegia zelosamente em sua caminhada com Deus é talvez o mais poderoso e, ao mesmo tempo, o mais negligenciado. É um princípio que Jesus demonstrou repetidamente durante seu ministério terreno e que continua sendo uma chave indispensável para uma vida espiritual abundante. Este segredo é o poder da gratidão sacrificial. A gratidão comum é fácil quando tudo vai bem. Qualquer um pode agradecer a Deus por um dia ensolarado, por uma promoção no trabalho, por um diagnóstico médico favorável. Mas a gratidão sacrificial é diferente. É a capacidade de agradecer a Deus no meio da tempestade, de louvá-lo quando tudo parece estar desmoronando, de declarar sua bondade mesmo quando as circunstâncias gritam o contrário. O pastor Cho descobriu este segredo durante um dos períodos mais desafiadores de seu ministério. Quando enfrentou oposição, perseguição e até ameaças à sua vida, ele não sucumbiu ao desespero ou à amargura. Em vez disso, ele intensificou sua prática de gratidão. Ele entendeu que a gratidão não é apenas uma resposta às bênçãos, é um catalisador para milagres. A gratidão, ensinava o pastor Cho, é a atitude que posiciona sua alma para receber o que Deus já liberou no reino espiritual. Quando agradecemos antecipadamente pelo que ainda não vemos, estamos exercitando o músculo da fé da maneira mais pura possível. Jesus demonstrou este princípio quando, diante do túmulo de Lázaro, antes de realizar o milagre da ressurreição, ele levantou os olhos ao céu e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Observe a sequência. O agradecimento precedeu o milagre. Jesus não esperou ver Lázaro saindo do túmulo para então agradecer. Ele agradeceu primeiro, demonstrando absoluta confiança no caráter e no poder de Deus. O pastor Cho aplicava este princípio diariamente. Quando enfrentava uma necessidade financeira em seu ministério, ele não implorava a Deus com desespero. Ele agradecia a Deus pela provisão que ainda não havia chegado, mas que ele sabia que viria. Quando orava por um membro da igreja gravemente enfermo, ele não se concentrava na doença. Ele agradecia a Deus pela cura que já estava operando, mesmo que os sintomas ainda estivessem presentes. Esta gratidão sacrificial não é ingenuidade ou negação da realidade. É uma confidente declaração ousada de que a realidade visível não é a realidade definitiva. É uma afirmação de que Deus está trabalhando nos bastidores, mesmo quando não podemos ver os resultados imediatos. A gratidão sacrificial também tem um efeito transformador em nosso interior. Quando escolhemos agradecer em meio às dificuldades, algo muda dentro de nós.
nossa perspectiva se expande, nossa confiança aumenta, nossa paz se aprofunda. De repente, o problema que parecia tão grande começa a diminuir diante da grandeza do Deus a quem estamos agradecendo. O pastor Cho conta a história de uma mulher em sua igreja que recebeu um diagnóstico terminal de câncer. Os médicos lhe deram apenas alguns meses de vida. Ela veio até ele buscando orientação espiritual. O pastor Cho a instruiu a praticar a gratidão sacrificial. Mesmo sentindo dor, mesmo enfrentando os tratamentos debilitantes, mesmo ouvindo prognósticos desanimadores, ela deveria agradecer a Deus continuamente pela sua cura. Inicialmente, ela achou difícil. Como agradecer por algo que ainda não havia acontecido? Como louvar a Deus quando seu corpo parecia estar se deteriorando a cada dia? Mas ela foi fiel à instrução. Várias vezes ao dia, ela agradecia a Deus pela cura que ela não podia ver, mas que acreditava que estava acontecendo em seu corpo. 6 meses depois, para o surpreso dos médicos, não havia mais sinal do câncer em seu corpo. Os exames vieram limpos, os sintomas desapareceram. Ela estava completamente curada. O médico, um homem que não compartilhava de sua fé, perguntou o que ela havia feito. Sua resposta foi simples: eu agradeci até que acontecesse. Você está enfrentando alguma situação aparentemente impossível hoje? Um relacionamento destruído que parece além da reconciliação? Uma dívida tão grande que parece que você nunca conseguirá pagá-la? Um vício que tem resistido a todas as suas tentativas de superá-lo? Uma doença para a qual a medicina não oferece esperança? Comece a praticar a gratidão sacrificial hoje mesmo. Agradeça a Deus não apenas pelo que Ele já fez, mas pelo que Ele está prestes a fazer. Agradeça a Ele não apenas pelo que você pode ver, mas pelo que Ele está fazendo nos bastidores. Agradeça a Ele não apenas quando você sente vontade, mas especialmente quando não sente. Estes são os 5 segredos que o pastor David Yonggi Cho protegia como tesouros divinos: o silêncio sagrado, o desapego consciente, a visualização santificada, o poder das palavras consagradas e a gratidão sacrificial. Juntos, eles formam não apenas uma filosofia de vida, mas um caminho prático para uma existência plena de propósito, poder e paz. Agora que estes segredos foram compartilhados com você, a pergunta que fica é: o que você fará com eles? Conhecimento sem aplicação é como uma semente que nunca é plantada. Tem potencial, mas este potencial permanece adormecido, nunca realizando o propósito para o qual foi criado. O pastor Cho costumava dizer que a diferença entre aqueles que experimentam milagres e aqueles que apenas leem sobre milagres é a disposição para aplicar os princípios divinos, mesmo quando parece difícil, mesmo quando parece contraintuitivo, mesmo quando o mundo inteiro parece estar caminhando na direção oposta. Cada um destes segredos exige coragem, coragem para buscar o silêncio em um mundo barulhento. Coragem para praticar o desapego em uma cultura materialista. Coragem para visualizar o impossível quando tudo o que você consegue ver são obstáculos. Coragem para declarar palavras de vida quando as circunstâncias parecem mortais. Coragem para agradecer antes de ver o milagre manifestado. Mas lembre-se, você não está sozinho nesta jornada. O mesmo Espírito que guiou o pastor Cho, que o capacitou a construir a maior igreja do mundo, que operou milagres extraordinários através de seu ministério, este mesmo Espírito habita em você. Você tem acesso ao mesmo poder, à mesma sabedoria, às mesmas promessas. E não se deixe intimidar pela grandeza do legado do pastor Cho. Ele também começou pequeno. Ele também enfrentou dúvidas. Ele também teve momentos de fraqueza.
Mas ele perseverou na aplicação destes princípios e, gradualmente, sua vida foi transformada de glória em glória. O mesmo pode acontecer com você. Comece hoje mesmo. Comece onde você está. Comece com o que você tem. Escolha um destes segredos e pratique-o conscientemente por uma semana. Observe como sua percepção começa a mudar. Observe como novas possibilidades começam a surgir. Observe como Deus começa a se mover de maneiras que você nunca imaginou possível. E lembre-se sempre, estes segredos não são fins em si mesmos. Eles são caminhos que nos levam a uma relação mais profunda, mais íntima e mais transformadora com o Deus vivo. O objetivo final não é apenas experimentar milagres, mas conhecer o autor dos milagres. Não é apenas receber bênçãos, mas tornar-se uma bênção. Não é apenas ser transformado, mas participar da transformação do mundo ao seu redor. O pastor Cho entendeu isso profundamente. Mesmo com todo o sucesso visível de seu ministério, ele nunca perdeu de vista que tudo era sobre Jesus. Tudo era sobre levar as pessoas a um encontro genuíno com o Salvador. Tudo era sobre expandir o reino de Deus na terra. Que estes 5 segredos divinos não sejam apenas informação para você, mas revelação. Que eles não apenas aumentem seu conhecimento, mas transformem seu ser. Que eles não apenas melhorem sua vida, mas façam de você um canal através do qual a vida de Deus possa fluir para um mundo que desesperadamente precisa de esperança, cura e redenção. Não perca nosso próximo vídeo que está aparecendo na sua tela agora. É a continuação desta mensagem poderosa, onde vou compartilhar histórias concretas de pessoas que aplicaram estes 5 segredos e experimentaram transformações milagrosas em suas vidas. Clique no card e confira como estes princípios podem se tornar realidade na sua vida também. Deus tem um plano extraordinário para você e está apenas esperando que você dê o próximo passo de fé.